A história de Jesus não começa em Belém. Ela começa em Gênesis, conecta eventos profundos como o sacrifício de Isaque, a serpente de bronze no deserto e a visão de Daniel, do Filho do Homem. Cada detalhe, de Gênesis ao Apocalipse, foi cuidadosamente planejado no propósito redentor de Deus para revelar o propósito eterno de Cristo. Neste vídeo, você vai descobrir como o significado do sacrifício de Jesus na cruz, as profecias messiânicas em Isaías 53 e até mesmo a promessa da Nova Jerusalém estão profundamente interligados de uma forma que pode transformar completamente o seu entendimento da fé. Fique conosco até o fim para descobrir por que a história de Jesus não começa de fato com o seu nascimento. Jesus como a semente da mulher em Gênesis 3:15. Você já parou para pensar que a história de Jesus começa muito antes de Belém? Em Gênesis 3:15, encontramos a primeira pista do plano redentor de Deus. Após a queda de Adão e Eva, Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é uma profecia sobre o Messias. Fascinante, não é? Mas por que a semente da mulher e não do homem, como a biologia sugeriria? Isso já era um prenúncio do nascimento virginal de Jesus, mais tarde profetizado em Isaías 7:14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Mesmo na desobediência humana, Deus imediatamente providenciou uma solução. É como se alguém diante de um problema enorme dissesse com calma: não se preocupe, eu já tenho a solução. Ali, Deus não apenas apresentou a solução, mas também revelou o início de um plano de restauração. Jesus, mais tarde descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, já fazia parte desse plano desde o começo. Nada disso foi acidental. Não é maravilhoso perceber como esse momento conecta Gênesis a toda a Escritura? O significado do sacrifício de Jesus na cruz começa a se revelar aqui. Ele seria a solução definitiva para o pecado, esmagando a serpente, símbolo de Satanás, debaixo dos pés. É como uma história cuidadosamente construída, que no final mostra como cada detalhe tinha um propósito. Esse fio condutor atravessa toda a Bíblia, revelando que cada detalhe está conectado. A queda de Adão e Eva iniciou um drama cósmico, que culminaria no sacrifício redentor de Cristo. Essa conexão nos leva para um momento emblemático, a história de Isaque e Abraão, um poderoso reflexo do que estava por vir. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, parecia algo impensável. Mas em Gênesis 22, vemos que esse episódio apontava para um futuro maior. Abraão caminhou com seu filho amado, levando madeira para o sacrifício, assim como Jesus carregou a cruz. O detalhe impressionante é que no último momento, Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaque. Isso não foi apenas coincidência, mas uma prefiguração direta de Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreria em nosso lugar. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", Igagabablu Jiré. E séculos depois, no mesmo monte, Deus proveu. Jesus como o sacrifício perfeito. Você percebe a profundidade disso? Cada detalhe tem um peso imenso. A provisão de Deus em Moriá foi um sinal profético de sua provisão definitiva no Calvário. E assim como Isaque não morreu porque o Cordeiro tomou seu lugar, nós também vivemos porque Jesus tomou o nosso. A beleza desse paralelo nos mostra que Deus nunca age sem propósito. Desde o início, Ele já estava nos conduzindo ao plano perfeito de redenção em Cristo. Agora, observe como esse fio condutor continua na história da Páscoa em Êxodo 12. O sangue do Cordeiro nas portas protegeu os israelitas do anjo da morte. Isso não era apenas um ritual cultural. Era um anúncio do sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal, que nos livraria da morte eterna. Paulo afirma em 1 Coríntios 5:7:
Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Você percebe como todos esses eventos se conectam? Não são histórias isoladas. Cada uma delas aponta para Jesus como o centro do plano divino. O Cordeiro de Êxodo não era apenas para aquela noite no Egito, mas era um eco que ressoava até o Calvário. Assim como o sangue nas portas trouxe salvação, o sangue de Cristo traz vida eterna para todos que creem. E isso nos leva a outro ponto crucial: o sistema sacrificial em Levítico. Muitos acham entediante ler sobre sacrifícios, ofertas e rituais, mas cada detalhe era uma sombra do que viria. O sangue dos animais não podia remover pecados permanentemente, mas apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. A morte de Jesus cumpriu o significado desses sacrifícios, oferecendo perdão eterno e acesso direto a Deus. O que antes exigia repetição constante, agora foi feito uma vez por todas. É como se Cristo tivesse escrito em letras eternas: está consumado. Você percebe como isso muda tudo? O plano redentor de Deus na Bíblia não era provisório. Ele foi cuidadosamente arquitetado para que em Cristo tivéssemos redenção completa. A antiga lei exigia sangue de animais, mas Hebreus 9:12 nos lembra que Jesus entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Não é surpreendente como todos esses detalhes apontam para ele? A antiga aliança foi uma sombra, mas em Jesus vemos a realidade. Cada sacrifício, cada rito, cada oferta estava preparando o coração humano para compreender a profundidade do sacrifício de Cristo. E isso nos leva a um detalhe poderoso: a serpente de bronze no deserto, um evento que parece estranho à primeira vista, mas que carrega uma mensagem profunda sobre o plano redentor de Deus. Em Números 21, o povo de Israel pecou contra Deus e foi atacado por serpentes venenosas. No entanto, Deus instruiu Moisés a levantar uma serpente de bronze em uma haste. Quem olhasse para ela viveria. Curioso, não é? Mas aqui está o ponto. Em João 3, 14 e 15, Jesus explicou que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Isso nos mostra que até mesmo um objeto estranho como a serpente de bronze já estava apontando para Cristo. Não era sobre o objeto em si, mas sobre a fé em obedecer à palavra de Deus e olhar para o meio de salvação provido por Ele. Da mesma forma, hoje olhamos para Cristo crucificado e encontramos vida. Ao olharmos para tudo isso, percebemos que cada página das Escrituras carrega um eco da cruz. Desde o Éden até o deserto, de Abraão a Moisés, o fio vermelho do sangue do Cordeiro já estava desenhando o caminho da salvação. Nada aconteceu por acaso, tudo fazia parte do plano perfeito de Deus.